Mercado da bola agitado, muitas notícias do Flusão. O Tricolor quer contratar jogador, tem acerto com o zagueiro e tem atletas que podem deixar o Fluminense. Além disso, claro, a gente vai falar do clássico de amanhã pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O Zubeldia tem dúvidas ainda sobre o time tricolor que vai entrar nessa partida. A gente já tem um desfalque confirmado para o restante da temporada. Muita coisa para a gente falar por aqui, então desde já te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada depois da vinheta de já falar muito do Flusão. Fluminense é mais um dos interessados na contratação de meio-campista do Atlético Mineiro. Quem traz essa informação para a gente são os nossos amigos do canal Bica Galo, especialista na cobertura do Atlético Mineiro, e eles falam sobre a situação do volante Gabriel Menino. De acordo com a informação, o Menino vem chamando a atenção do mercado e não deve permanecer no Atlético Mineiro para a próxima temporada. O Vasco e o Grêmio, de acordo com a imprensa do Sul, são clubes interessados na contratação do volante. E, além deles, o Fluminense é o mais novo interessado. O meio-campista tem contrato até 2028 com o Atlético Mineiro e, repito, não deve permanecer em Minas Gerais. Vale lembrar, no começo do ano, o Fluminense tentou a contratação do Gabriel Menino quando ele estava de saída do Palmeiras. Na altura, ele acabou fechando com o Galo, não se adaptou por lá e não deve permanecer. Então, o Fluminense, mais um volante no mercado, surgindo aí o nome do Fluminense como um dos interessados. A gente lembra anteriormente, foi falado o nome do Filipinho, volante do Atlético Paranaense, e também do Mandaca, volante do Juventude. Agora o nome do Gabriel Menino volta a ser ventilado. De acordo com os amigos lá do Bica Galo, nesse momento é uma situação apenas de interesse, não tem uma proposta oficial, mas o Fluminense estuda a possibilidade de fazê-la. E aí, como o jogador tem contrato, depende dessa liberação do Atlético. Aí pode ser por empréstimo ou por meio de algum valor que o Fluminense teria que investir nessa contratação. O que me chama a atenção nisso aqui é mais um volante sendo cogitado. E a gente sabe que o Fluminense manteve o Nonato em definitivo, já comprou o jogador, embora o clube não tenha anunciado oficialmente. O próprio jogador já meio que falou, já meio que assumiu, o Zubeldia também. A gente sabe que está fechado a permanência do Nonato. E aí a gente tem de opção Martinelli e Hércules, que são os titulares, e o Facundo Bernal no banco de reservas. Também tem o Otávio, mas esse a gente imagina que não vai ficar no Fluminense, não vem sendo relacionado pelo Zubeldia, tinha até conversas, informações de que ele estava negociando com o Atlético Paranaense, mas o Furacão acabou dando para trás por conta da sua condição física. Mas fato é que hoje a gente tem 4 volantes no nosso elenco, ainda tem o Lima que pode jogar por ali em caso de necessidade, já descartando o Otávio, tá aí saindo muitas informações do Fluminense buscando um jogador para a posição. Pode ser um sinal, pode ser um indício do Fluminense negociando algum volante. A postura oficial da diretoria é de negação, Não existem negociações tanto para a saída quanto para a chegada. O clube está muito focado na semifinal da Copa do Brasil, mas, a gente sabe, ninguém aqui nasceu ontem. O Fluminense já está começando o planejamento para 2026, já com certeza está conversando com jogadores e já deve estar recebendo, sim, sondagens pelos seus atletas. Pode ser, então, um indício de algum dos volantes saindo, Provavelmente Martinelli, Hércules ou o Bernal. E a gente lembra, o Martinelli recebeu sondagem da Roma na janela do meio do ano, teve uma informação do Paulo Brito de que o Hércules chegou a receber sondagens de equipe do mundo árabe, e o Facundo Bernal recebeu proposta oficial do Real Betis da Espanha, queria comprá-lo por cerca de 7 milhões de euros. Naquela altura o Fluminense negou. Então vamos aguardar para ver essa movimentação, mas mais um volante surgindo no radar tricolor. É uma posição que, quando a gente olha a análise do elenco atual, não é a maior necessidade, então pode ser um indício de algum atleta saindo do Flu. Uma posição que eu particularmente vejo muita necessidade do Fluminense reforçar e que a diretoria talvez não veja tanta, mas vê a necessidade em trazer esse jogador específico, é a questão da zaga. E eu quero falar um pouquinho do zagueiro Nino, temos uma nova informação aqui sobre ele. Só antes, rapidinho, lembrar você ligado aqui na Central que esse vídeo é um oferecimento da Viad, parceira oficial aqui do canal, a sua agência de viagens. Então você tricolor que quer fazer aquela viagem, seja a trabalho, a lazer, férias, ou motivo que for, e quer pagar o menor preço e ter o melhor atendimento,
Então fala com a galera da Viad. Tem o link no comentário fixado e também na descrição desse vídeo, Viad e Central Fluminense, essa parceria te botando na cara do gol. Vamos falar um pouquinho então da situação do Nino. Não é segredo pra ninguém, né, gente, que o Fluminense tem muito interesse na contratação do Nino. Dá até pra dizer que assim, é uma das principais prioridades do Flu no mercado, né? Trazer de volta o Nino. Matheus Montenegro, antes de ser eleito, já falou sobre isso abertamente, e também o centroavante. Mas no caso do Nino, agora tem uma informação do Lucas Ribeiro, do O Globo. De acordo com ele, Fluminense e Nino já possuem um acerto salarial. Então, para o Nino ser reforço do Fluminense no começo de 26, falta somente um detalhe, que é grande, mas é um detalhe, que é o acerto do Fluminense com o Zenit. De acordo com informações da ESPN, o Zenit pediria algo em torno de 8 a 10 milhões de euros para liberar o zagueiro. O Fluminense já sabe disso, né? Há algum tempo está se preparando para poder fazer esse aporte. O Lucas Ribeiro complementa, né, essa informação do acerto entre as partes, entre Fluminense e Nino, dizendo que o Nino tem desejo em retornar ao Brasil, muito por conta do seu filho, Antônio, que nasceu com síndrome de Down e está passando por dificuldades de adaptação na Rússia. Então esse seria um dos principais motivos para ele querer voltar para o Brasil, ficar mais perto da família e tudo mais. Então tá aí, Nino quer voltar para o Brasil e o Fluminense naturalmente, né, vai tentar a sua contratação. De acordo com o Lucas Ribeiro, já possuem um acerto salarial. E aí aqui, né, pra gente ser justo, né, nossos amigos do Fluência Tricolor, toda terça-feira estão fazendo live aqui na Central Fluminense, já tinham trazido essa informação lá em julho, né, de que o Fluminense já tinha acertado com o Nino essas bases salariais, mas faltava o Zenit, né, que é a parte mais difícil. Zenit não quis liberar no meio do ano, mas indicou, né, que liberaria o Nino nessa janela agora de janeiro. Então tá aí a possibilidade, o Fluminense deve fazer essa proposta oficial e, ao que tudo indica, contratar o Nino para 2026. Jogador que a gente queria muito repatriar, mas que não deve acontecer, é o John Arias. Aí tem uma informação do All Sport que pode ser um pouquinho preocupante. Por quê? A gente sabe da situação que o Wolverhampton tem vivido lá no futebol inglês, né? O time do John Arias é o lanterna, não venceu nenhuma das... Já teve 15 rodadas da Premier League e o Wolverhampton não venceu nenhuma delas. Então, assim, é um momento muito delicado que eles vivem por lá, e o Arias, por mais que seja o camisa 10 da equipe, ele não vem muito bem também, não vem sendo titular absoluto, e já começam rumores de que ele poderia deixar a equipe. Nesse sentido, surgem, né, times brasileiros querendo a sua contratação. O Fluminense naturalmente é um deles, mas também saíram muitos rumores de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras querendo a contratação do colombiano. A gente comentou aqui nos últimos dias uma entrevista do Arias ao Flash Score, onde ele falou, né, sobre essa situação, o nome dele estar sendo ventilado e ligado a clubes do Brasil, e naquela altura ele não negou isso, né? Ele falou que acha que é normal por conta da janela e pela história que ele fez aqui no Brasil, mas que ele tem ciência do momento que o Wolverhampton vive e que está focado em ajudar a equipe. Não falou em momento algum descartando uma volta ao Brasil, também não bateu aquele pé falando, não quero ficar por aqui na Europa, né? Deixou ali, foi aquela entrevista meio polida, assim, no sentido de que você não afirma nada muito diretamente, né? Então, é uma situação que levanta um pouco de preocupação para o torcedor tricolor. E agora o Flávio Latif, do All Sport, traz pra gente a informação de que o Arias ficou balançado com o interesse do Palmeiras desde que o clube fez o primeiro contato. De acordo com o jornalista, o John Arias entende que no Palmeiras ele teria a oportunidade de ter protagonismo na equipe e de brigar por títulos, por isso ele teria ficado balançado com esse possível retorno ao Brasil. Gente, comentando aqui rapidamente, porque até esse momento é muita especulação, tá? Mas, dando a minha opinião pessoal, como eu enxergo essa situação. Se o John Arias voltar para o Brasil 6 meses depois dele sair do Fluminense, quando ele saiu sendo protagonista e brigando por títulos, ele saiu falando que queria realizar um sonho na Europa, se ele em 6 meses realizou esse sonho e já está disposto a voltar para o Brasil, eu espero que ele volte para o Fluminense. Se ele não voltar para o Fluminense, eu vou ficar muito chateado. Vou ficar muito chateado, e quando eu falo chateado é porque eu tô diminuindo aqui a intensidade da palavra para não falar puto. A verdade é essa, eu vou ficar muito puto com o John Arias, tá? Eu sei que tem a situação do valor que o Wolverhampton pode pedir. Eu venho falando isso sempre que a gente comenta do Arias em vídeo. Não adianta o John Arias querer voltar para o Fluminense e o Fluminense não ter grana para pagar. Eu cito o exemplo do Luiz Henrique. O Luiz Henrique queria porque queria voltar para o Fluminense, né? Porra, ligava pro Mário, tentava. Na hora H, o Botafogo que pagou o que o Betis pedia e o Luiz Henrique foi para lá. Então é uma situação que o Fluminense tem que estar precavido, tá? Mas seria realmente muito ruim ver o Arias 6 meses depois voltando para o futebol brasileiro para outra equipe. Vou nem comentar a possibilidade de jogar no Flamengo, que isso aí realmente seria pra gente ficar com muita raiva. Mas pra jogar no Palmeiras, mesmo que fosse, seria uma situação muito ruim, muito incômoda pra nós como tricolores. Então espero que a diretora do Fluminense esteja atenta a isso. E cara,
desculpa, se o Arias tiver a possibilidade de voltar para o Brasil, o Wolverhampton falar, vou vender, e só tiver clube do Brasil tentando contratar o Arias, o Fluminense tem a obrigação de, meu irmão, acha petróleo, se vira, compra o John Arias. A gente não pode deixar o John Arias jogar em outra equipe brasileira. Minha singela opinião sobre esse caso. Quero, claro, que você deixe o seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Vamos falar um pouquinho agora de outro jogador que pode sair do Fluminense. Na verdade, ele já está emprestado fora do clube e ele pode se manter por lá. Acho que a galera não sente muita saudade dele, não. Essa informação vem do jornalista Federico Buissan e ele dá conta de que nas próximas horas o Peñarol vai decidir o futuro de Davi Terãs. Pois é, lembra dele? Terãs tem contrato com o Fluminense, tá, gente? Terãs tem contrato com o Fluminense, está emprestado no Peñarol do Uruguai e o clube está estudando essa possibilidade do futuro do Terãs. Se vai querer manter o jogador, se não vai querer manter. Caso tente manter o Terãs, o Peñarol tentaria negociar um novo empréstimo. Não está sendo cogitada a possibilidade do clube adquirir os direitos econômicos do jogador. Terãs foi contratado no começo de 2024 pelo Fluminense, a gente pagou cerca de 14 milhões de reais, e por aqui, sinceramente, ele praticamente não jogou. Não dá nem pra dizer, o Terãs jogou mal no Fluminense. O Terãs mal entrava em campo, entrou em campo menos de 20 vezes com certeza, não tenho o número de cabeça, mas foi menos de 20 vezes com certeza, muito pouco aproveitado. E nesse ano foi emprestado para o futebol uruguai. É um cara que você vê, a torcida do Fluminense nem fala muito de voltar, nem pede. Sinceramente, às vezes eu até esqueço que o Terãs pertence ao Flu. Tá com o futuro em aberto ainda, não se sabe se vai ficar no Peñarol. Se não ficar, retorna ao Fluminense, mas a tendência é que ele seja, de fato, novamente negociado para a próxima temporada. Não parece estar nos planos do Flu, não. Outro jogador que tem possibilidade de deixar o tricolor é o atacante Everaldo, mas a situação dele é um pouquinho mais delicada. Everaldo é titular do Fluminense nesse momento. Já dando um spoiler, a gente vai falar daqui a pouco da semifinal da Copa do Brasil, mas ele está cotado para jogar como titular nessa semifinal. Só que acontece, algumas semanas atrás, o Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, trouxe a informação de que a Chapecoense, recém-promovida para a Série A do Brasileirão, está interessada na contratação do Everaldo. Agora, o Gabriel Amaral, do Jornada 1902, trouxe a informação de que conversou com o presidente da Chapecoense, que é o Alex Passos, e ele confirmou que teve conversas com o representante do Everaldo sobre um possível retorno dele à Chapecoense. Vale lembrar, a temporada de mais destaque do Everaldo na carreira foi em 2019 na Chapecoense, meteu alguns gols lá no Campeonato Brasileiro. Aliás, eu até acho, né, dando uma opinião rápida aqui, que o Everaldo vive muito dessa temporada na Chapecoense, que ele meteu alguns gols ali, ficou nesses lampejos, foi parar no Bahia e depois agora no Fluminense, muito por conta dessa temporada lá na Chapecoense. O Alex Passos diz que existe esse interesse em repatriar o jogador, que ele é muito querido pela torcida da Chapecoense, mas que o salário atual do Everaldo está muito fora da realidade financeira da Chapecoense. Mesmo com a equipe voltando à Série A do Brasileirão, eles não querem fazer gastos irresponsáveis e, de alguma maneira, acabarem comprometendo o futuro do clube, né, endividando a Chapecoense, falando português claro aqui. Então, por mais que haja esse interesse, dificilmente vai haver uma movimentação, porque o Everaldo ganha muito mais do que a Chape pode pagar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Fato é, todo mundo sabe que o Fluminense está no mercado em busca de um centroavante. O Fluminense vai para 2026 contratar um centroavante. O questionamento é, será que o Everaldo vai ficar aí no Fluminense como uma opção de banco? Vale lembrar, né, quando ele chegou aqui no Flu, ele não chegou com aquele status, por mais que ele use a camisa 9, não chegou com aquele status de, o titular absoluto, o meu dono da posição. Ele veio para ser reserva, para disputar a posição. Só que o Germancano, muito mal, acabou não conseguindo atuar em alto nível na temporada, tem lá seus 20 gols, mas muitos problemas de lesão. Então o Everaldo acabou jogando e nesse momento ele é titular. Aí resta saber, o Fluminense vai contratar um centroavante, o Everaldo vai continuar como opção no elenco, ou a diretoria tricolor vai tentar negociá-lo para a próxima temporada. Cenas dos próximos capítulos que a gente vai precisar descobrir. E já que eu citei o Germancano, tem uma notícia sobre ele que não é positiva, né? Nunca é positiva esse tipo de notícia. Isso porque o Vitor Lessa traz pra gente que o Germancano não deve voltar a atuar em 2025. Ele teve uma lesão no joelho e já tinha manifestado o desejo de voltar a jogar ainda nessa temporada. A gente comentou aqui algumas semanas atrás, alguns dias atrás, uma informação de que a expectativa tricolor era conseguir ter o Germancano disponível para a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Só que durante a fase de transição para os gramados, o jogador tentou retomar esses treinos com bola, de acordo com o Vitor Lessa, e voltou a sentir dores e teve que dar aquela recuada, dar um passo atrás na sua recuperação. Agora o quadro dele não tem progressos significativos e a tendência é que o retorno dele aos gramados ocorra somente a partir de janeiro. O Vitor Lessa complementa que internamente teve um debate sobre a possibilidade de operar o joelho do Germancano, né? Uma pequena intervenção cirúrgica, usando as palavras do Vitor Lessa aqui, mas o jogador descartou porque queria se recuperar a tempo
de jogar a reta final da Copa do Brasil. Acabou que a gente sabe que a operação, principalmente de joelho, demora um pouquinho mais para o jogador se recuperar. Germancano tentou um tratamento mais conservador, acabou que, pelo visto, não vai conseguir estar disponível nessa reta final, só deve voltar em janeiro aos gramados com a camisa tricolor. Então, pra galera, né, a posição de centroavante do Fluminense é muito questionada, né? Sempre quem tá jogando, o melhor é sempre quem tá fora, né? Não é quem tá jogando. Quem tá fora sempre é o melhor. Então, joga o Everaldo, a galera pede o John Kennedy. Joga o John Kennedy, a galera pede o Cano. Joga o Cano, a galera pede o Everaldo. E assim vai, né? Então, pra galera que tá na fase de pedir o Germancano, vai ter que esperar um pouquinho mais, porque de acordo com o Vitor Lessa, ele só volta em janeiro de 2026. Então, já que eu tô falando da semifinal da Copa do Brasil, vamos falar desse jogo. A gente tem ainda algumas dúvidas por parte do Zubeldia para escalar essa equipe. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você, ligadinho aqui no canal, a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você tá nos acompanhando. Galera, chega junto, deixa um comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo vou mandar um abraço pro Mário Gatti, aqui do Rio de Janeiro, pro Léo de Ilhéus, na Bahia, pro João de Eunápolis, também lá na Bahia, pro Rafael, da galera lá da Flu Cisne, diretamente da Austrália, e pro Chico, de Doutor Severiano, no Rio Grande do Norte. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado para você que tá aqui nos assistindo. Que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome, então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Combinado? Agora eu quero falar de Fluminense e Vasco, partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, amanhã no Maracanã. O nosso repórter aqui da Central Fluminense, Wilson Forte, trouxe pra gente atualizações sobre o possível time titular para essa partida. De acordo com o Wilson Forte, o Zubeldia, que não poderá contar com o Canóbio, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ainda tem uma dúvida para escalar esse time do Fluminense. Aliás, duas dúvidas, né? Tem a dúvida de quem vai jogar na vaga do Canóbio e uma dúvida em outra posição. O que acontece? Quando o Zubeldia não teve o Canóbio no jogo contra o Grêmio, ele optou por utilizar o Soteldo. O Soteldo fez a melhor partida dele com a camisa do Fluminense, meteu 2 gols, fez a gente vencer lá no Sul, coisa que não acontecia desde 2019. Ele teve um desempenho até muito bom defensivamente, o que me surpreendeu, né? Porque ofensivamente o Soteldo sempre soube jogar bola, por mais que vivesse uma fase muito ruim no Flu. Mas defensivamente nunca foi o forte dele, mas ele fez uma boa partida defensivamente contra o Grêmio. E com isso ganhou muitos elogios do Zubeldia. Só que a gente sabe, né? O Canóbio, vamos falar de momento defensivo de atacante, o Canóbio é referência, talvez seja o melhor atacante do Brasil, defensivamente falando. Então, tem uma diferença ali, né? Uma queda no nível de marcação do time com o Soteldo jogando e não o Canóbio. Então, com isso, existe uma dúvida para o Zubeldia. Ele pode escalar o Soteldo, manter o esquema, ou pode mudar a formação, e aí utilizar o Nonato ou o Hércules como esse falso ponta, esse cara que ou fecha o meio campo ou joga aberto, mas que tem mais capacidade de marcação para sair na boa. Existe essa possibilidade, então, de ter esses 4 caras no meio campo, e aí o meio campo seria formado por Martinelli, Hércules, Nonato e o Lúcio Acosta. Só que também, a outra dúvida é que o Zubeldia não descarta utilizar o Nonato na vaga do Hércules. Então jogaria o Soteldo lá na frente e aí fica uma outra briga. Nonato e Hércules como esse segundo volante. O Hércules vinha sendo titular, só que ele sente um probleminha físico contra o São Paulo, não era uma lesão, vai pro jogo contra o Grêmio, mas fica no banco de reservas poupado. Beleza, chega a entrar no segundo tempo e tudo mais. No último jogo contra o Bahia, o Nonato novamente começa como titular. E aí o próprio Wilson Forte pergunta para o Zubeldia depois da coletiva sobre essa questão, né, da disputa entre os dois. E o Zubeldia deixa em aberto quem que é o titular e quem que vai começar esse jogo. Então existe a possibilidade do Nonato continuar no time no lugar do Hércules, ou o Hércules voltar. E aí tem, na verdade, são esses 3 caras brigando por 2 vagas. Hércules, Nonato e Soteldo. É uma vaga na ponta esquerda e uma vaga de segundo volante. Esses 3 caras disputam a posição. Então pode ter uma trinca de volantes, Martinelli, Nonato e Hércules, e aí joga Lúcio Acosta, Serna e Everaldo lá na frente, ou joga o Soteldo como atacante, fica um trio de ataque, e aí um dos dois, né, Nonato ou Hércules, vai ser o titular nessa partida. A gente precisa descobrir isso amanhã, na hora do jogo, né, 1 hora antes da partida, sai a escalação oficial, a gente vai ver o que o Zubeldia armou para tentar vencer o Vasco, superar Fernando Diniz e dar um passo importante rumo à classificação à final da Copa do Brasil. Eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central Fluminense. E aí, como é que você escalaria o time do Flu se você fosse o Luiz Zubeldia? Botaria o Soteldo no ataque, um time mais ofensivo, ou seria mais cauteloso, com 3 volantes ali no meio campo para dar maior sustentação defensivamente falando? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia.
Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.